E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se prepara aí que a gente vai dar continuidade ao Portugal, partir para funções, beleza? Vamos pro vídeo. Então pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de Portugal, hoje a gente vai partir para modularização com funções, né? Nosso roteiro de hoje é o quê? Entender o que é modularização primeiro, depois entender as funções com e sem retorno e com e sem parâmetro, beleza? Vamos entender isso aqui tudo. Então, primeiro, a gente precisa imaginar algumas situações. Situações, no caso, que se repetem. Por exemplo, desenhar uma linha na tela. A gente fez isso nos últimos programas, né? Que a gente sempre fazia uma linha antes da lista e depois do final da lista. É um código que a gente estava sempre repetindo, né? Ou então, exibir na tela uma lista de nomes, como a gente fez no caso da lista de convidados. A gente fazia uma lista na hora de mostrar os convidados, e a gente também tinha que mostrar uma lista na hora de escolher um convidado para excluir, né? Então, ou seja, era o mesmo código que se repetia. No caso, quando eu me refiro em repetição aqui, eu não estou falando repetição como laço de repetição. Eu estou falando de códigos que você acaba inevitavelmente tendo que copiar e colar. E outro exemplo é fazer vários cálculos em uma expressão. Então, vocês devem lembrar, por exemplo, da fórmula de Bhaskara, né, de cálculo de equação do segundo grau. E imagine um programa onde diversas vezes você tivesse que fazer esse mesmo cálculo, entendeu? Com o uso de funções, você pode pegar essas partes do seu programa que você está tendo que repetir o tempo todo, transformar em funções e modularizar seu programa. Então, aqui o exemplo dos três códigos que eu falei, né? Fazer uma linha, você exibir uma lista na tela ou fazer cálculos. Então, imagine que você tivesse que, por exemplo, diversas vezes escrever essa linha na tela ou diversas vezes fazer uma listagem de nomes em um vetor. E aí você teria que toda hora copiar e colar esse para, por exemplo, ou copiar e colar esse escreva. Então tem como reduzir isso também através do uso de funções. Então, dito isso, funções servem para você modularizar seu programa. E o que seria modularizar? É você dividir seu programa em partes reutilizáveis. Por exemplo, se eu tenho aqui esse código do meio para fazer a listagem de nomes em um vetor, eu posso reutilizar esse código em outras partes do meu programa, como a gente fez no programa da lista de convidados. Porém, ao invés de eu copiar e colar esse código, eu posso transformar ele em uma função e apenas utilizar a função chamando o código dentro do meu programa. Pode parecer confuso no começo, mas vamos para alguns exemplos e eu vou explicar ainda como é que a gente vai fazer a função dentro do Portugal Studio. Mas antes, a gente tem que entender como é que se declara uma função no Portugal Studio. Então, basicamente, ela tem essa estrutura. Você começa com a palavra-chave função. Esse colchete aqui em tipo de retorno significa que essa parte é opcional, você não é obrigado a fazer, né? Então, você pode dizer o tipo de retorno, que seria o quê? Se sua função retornar alguma informação, qual o tipo de dado dessa informação. Depois você vem com o nome da função e, entre parênteses, também é opcional, você pode declarar os parâmetros que ela pode receber. E aí você vai abrir chave e digitar o código que será executado ao chamar essa função. Vamos entender alguns exemplos aqui. O exemplo de escrever a linha. Suponho que eu quero fazer uma função para escrever uma linha no meu programa. Então eu posso escrever função linha, abrir e fechei parênteses, abrir a chave e coloco o código de escrever a linha. Então repare que se eu comparar esse código daqui de cima com o esqueleto da função, ele não tem um tipo de retorno, ou seja, depois da palavra-chave função já vai direto para o nome e também não tem os parâmetros. Repare, função, linha, não tem tipo de retorno aqui no meio e não tem parâmetros entre os parênteses. Por quê? É uma função que executa um código sem receber parâmetros e sem retornar nada, nenhuma informação. Ela simplesmente escreve a linha e pronto. Já esse outro exemplo, eu tenho uma função também sem retorno. A função chama-se saudação, porém dentro do parênteses eu tenho aqui cadeia nome. Repare que eu tenho uma espécie de declaração de variável. Eu estou dizendo, na verdade, que essa minha função ela recebe um parâmetro do tipo cadeia chamado nome. Ou seja, eu posso passar uma informação para a função de fora. O que ele vai fazer? Ele vai escrever a mensagem olá e o nome da pessoa saltando uma linha. Então, vamos partir para o Portugal Studio. Fica mais fácil entender assim. Primeiro, a declaração da função vai ser fora da função início. Até mesmo porque a função início, essa aqui já vem pronta no Portugal Studio, também é uma função. É uma função do padrão do Portugal, é onde começa o nosso programa. Então, na verdade, a gente vai fazer uma outra função aqui embaixo e eu vou começar com o exemplo da linha. Função linha. E escreva
Vou desenhar aqui a minha linha. Pronto. Beleza, fiz a função, criei como está ali na apresentação, um exemplo, mas como é que eu uso essa função? Vou demonstrar aqui no Portugal. Eu posso escrever aqui linha, abre e fecha parêntese, escreva, mensagem e linha novamente. Então repare, é como se eu estivesse usando um comando novo, é como se eu estivesse criando um comando. Repare que eu usei aqui linha, abre e fecha parêntese. Mas se você fizer isso no seu Portugal Studio, sem criar função, ele vai acusar um erro. Por exemplo, se eu apagar a função aqui, ó, ele acusa erro, tá vendo? Porque não existe o comando linha no Portugal. Mas quando eu adiciono a função, ele deixa de acusar erro. Porque eu criei a função linha. A partir de agora, entre aspas, o comando linha passa a existir. E o que o comando linha faz? Ele simplesmente escreve na tela essa linha aqui, ó. Se eu rodar o programa, ficou aqui a linha, que é essa linha de cá, a palavra mensagem e outra linha. Ou seja, eu usei esse código sem ter que ficar copiando e colando ele. Tudo bem que esse código é só um escreva, é pequeno. Mas imagine um código grande, com várias linhas. Você não precisaria ter que copiar e colar diversas vezes. Eu posso também fazer o exemplo da saudação. Função, saudação, cadeia, nome. E eu faço escreva como está lá na apresentação. Escreva, olá, nome. Então, na prática, o que essa função faz? Ela vai escrever a mensagem olá e concatenar com o nome que eu passei como parâmetro. Tá, beleza, mas como é que eu passo esse parâmetro na minha função? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa mensagem, eu vou usar saudação João Paulo. Então, dessa forma, ó, eu estou passando a cadeia João Paulo como parâmetro da função saudação. E aí um detalhe importante. A função saudação recebe como parâmetro uma variável chamada nome do tipo cadeia. Ou seja, eu sou obrigado, sempre que usar a função saudação, passar uma cadeia aqui entre parênteses. Se eu tirar essa cadeia, vai acusar um erro na chamada de função. Por quê? Porque essa função exige que você tenha um parâmetro chamado nome. Vou devolver aqui o nome, João Paulo. E na prática, como é que vai funcionar? Ele escreveu agora olá, vírgula, João Paulo, que é exatamente o que está aqui, ó, nesse escreva. Ele substitui a cadeia que entrou como parâmetro nome aqui na variável nome. Então é a forma da gente passar informações para o código que está dentro da função, através das variáveis. Correto? E o outro exemplo, o último exemplo, seria uma função que retorna informação. Tá, mas como assim que retorna informação? É uma função que ela vai executar uma tarefa e vai te dar uma resposta através de um dado de retorno. Então, primeiro, vamos pensar no exemplo. Vou fazer uma função que ela vai receber um inteiro que corresponde à idade de uma pessoa. Ela vai retornar um outro inteiro que corresponde ao ano que essa pessoa nasceu. Por exemplo, estamos em 2020. Se a pessoa passar 20 como idade, como parâmetro, a função tem que retornar 2000. Imaginando que a pessoa já fez aniversário esse ano. Então, como é que eu faço? Eu declaro com a palavra-chave função, porém, como ela vai retornar um número inteiro, eu vou indicar aqui, ó, inteiro. Eu vou chamar ela de nascimento. Então, quando eu boto o tipo, um tipo de dados, um tipo de variável antes do nome da função, eu estou indicando que essa função vai ter que retornar um valor deste tipo aqui, do tipo inteiro. E aqui eu vou botar o parâmetro também do tipo inteiro, chamado idade. Eu posso fazer o seguinte, inteiro, ano é igual a 2020 menos idade. Estou fazendo primeiro o cálculo aqui do ano que essa pessoa nasceu. De que forma? 2020, que é o ano que nós estamos, menos a idade da pessoa. Se a idade for 20, por exemplo, vai ser 2000. Então, fiz esse cálculo. Porém, eu preciso que esse valor do cálculo retorne para o programa inicial, para o início. Então, eu vou usar a instrução retorne ano. Então, ou seja, ele calculou o ano, aqui com essa aritmética, e depois retorna o resultado. Tá, beleza. Mas como é que eu uso isso? Vamos lá para cima de novo. Vou criar uma variável do tipo inteiro chamada anos. Dou a saudação para o usuário e vou fazer uma pergunta para ele. Escreva quantos anos você tem. Então, leia anos para obter essa informação do usuário. E vou criar outra variável chamada nasceu, também no tipo inteiro. E aí eu posso fazer o seguinte, nasceu é igual a nascimento, anos.
Então repare só, vou até dar um enter aqui para ficar mais legível. Eu perguntei ao usuário quantos anos ele tem. Ele vai responder pelo teclado e vai fazer a leitura da resposta colocando na variável anos. Então a variável anos, que é do tipo inteiro, vai ter a informação de quantos anos o usuário tem. Então voltando naquele mesmo exemplo, se o usuário digitar 20 anos, vai ser igual a 20. E aí eu criei outra variável chamada nasceu, também do tipo inteiro, e usei o seguinte código: nasceu igual a nascimento anos. Então repare só, nascimento é a função nascimento que eu fiz aqui embaixo, certo? A função nascimento diz o quê? Que ela recebe um parâmetro do tipo inteiro que vai se chamar idade. E eu estou colocando aqui entre parênteses a variável anos. Então, o valor que tiver na variável anos, supondo que ele digitou 20, por exemplo, vai ser copiado para essa variável idade, que está na função nascimento. Então, essa informação 20, que são quantos anos o usuário tem, vai passar para essa variável idade. A função nascimento vai fazer o cálculo, como a gente já viu, e vai retornar o valor da variável ano, que nada mais é que o resultado desse cálculo. Beleza. Esse valor dessa variável ano, que está sendo retornado, ele vai entrar na variável nasceu. Então, aqui que está o retorno. Esse tipo de retorno serve para que quando você chama a função, ela execute uma tarefa e retorne um dado. E aí você pode pegar esse dado através de uma variável com atribuição. Então, a variável nasceu vai ter o resultado da função nascimento, que está sendo retornado aqui nessa linha, na linha 24. E aí agora eu posso escrever, ó, escreva, você nasceu em, e aí eu concateno com a variável nasceu. Vamos testar? Então lá, João Paulo, quantos anos você tem? Vou fazer o teste do 20. Você nasceu em 2000. Justamente porque, recapitulando, eu fiz a leitura da idade na variável anos, passei ela como parâmetro da função nascimento. A função nascimento pegou esse parâmetro, copiou na variável idade, fez o cálculo do ano e retornou o ano. Quando ela retorna o ano, esse ano é atribuído na variável nasceu. Então, uma função com retorno serve justamente para isso. Quando você tem que executar uma tarefa e você está interessado em guardar o dado que é o resultado dessa tarefa. Porque, por exemplo, na função linha, também está executando uma tarefa que é escrever uma linha na tela. Mas você não está interessado em guardar esse resultado, você só quer que saia na tela, então não precisa de retorno. Na função saudação, você está pedindo parâmetro, que é para fazer uma saudação para uma pessoa. Também tem uma tarefa a ser executada, que é escrever o olá para essa pessoa, mas você também não está interessado em nenhum dado de retorno, nenhuma resposta, então não tem tipo de retorno. Porém, a função nascimento, você está interessado em calcular o ano que a pessoa nasceu, mas você não quer logo de cara exibir o ano na tela. Você quer guardar essa informação, pois aí você pode colocar essa informação de ano em uma frase mais elaborada, por exemplo, como aqui em cima, você nasceu em e o ano que a pessoa nasceu. Então, na prática, serve para isso. As funções você consegue pegar códigos que você eventualmente iria repetir no seu programa, transformar em funções para modularizar, pegar seu programa e dividir em partes, de forma a ficar mais organizado. Aqui a gente tem só um exemplo simples, certo? A gente fez 3 funções simples, com poucas linhas de código, mas só para entender como você faz para declarar e usar funções no Portugal Studio. Tem como fazer usos mais avançados disso? Tem. A gente vai voltar no próximo vídeo para aquele exemplo da lista de convidados e a gente vai modularizar aquela parte do código que exibe a lista dos convidados na tela, certo? Porque a gente exibe a lista 2 vezes. A gente exibe a lista quando quer simplesmente ver os convidados, quem são os convidados, e a gente exibe a lista na hora de escolher um convidado para ser excluído. E aí naquele exemplo eu simplesmente copiei e colei o código literalmente. Tá, e qual o problema de copiar e colar o código? Não funcionou? Funcionou. Mas suponha que eu queira mudar a forma de exibir a lista dos convidados na tela. Eu teria que mudar em cima, no código de cima e no código de baixo. Então repare que eu tive que fazer 2 mudanças. Se fosse a função, bastava eu mudar no código da função. Então você consegue estender isso para programas maiores. Imagine um programa, por exemplo, de conta bancária. Pega um exemplo de um banco. Imagine que no banco você tem vários tipos de conta. Você tem conta corrente, conta poupança, conta salário e por aí vai. E aí o que acontece? Você tem que fazer, por exemplo, a cobrança da cesta básica, ou seja, a taxa básica que você paga para ter a conta. Só que aí você tem um código para
conta corrente, um código para conta poupança e um código para conta salário. E aí você tem que fazer um código agora para tirar lá, descontar um valor das contas no dia 1º de cada mês. Aí você pode fazer o seguinte, eu vou aqui na parte de conta salário, escrever esse código, vou na parte de conta poupança, escrever esse código, vou na parte de conta corrente e escrever esse código. Aí imagine que no ano seguinte mudou a forma de fazer essa taxação. Você tem que atualizar o programa, você teria que mudar os 3 códigos. Mas se você tivesse modularizado, colocado esse código em uma função e chamando a função nas 3 partes diferentes do programa, para cada tipo de conta, bastaria você fazer uma alteração na função que faz essa taxação. Assim, talvez falando, não fique muito claro qual o problema disso aí. Mas se você tem várias partes do seu programa repetindo o mesmo trecho de código e você tem que fazer uma alteração, você tem várias partes para você verificar. E se você esquece uma delas, seu programa já não está mais funcionando corretamente. Então, quando você modulariza, principalmente transformando em funções, você evita esse tipo de problema porque você só tem um ponto para verificar. Você só tem um ponto para verificar, um ponto para corrigir, um ponto para modificar. Entendeu? Então, facilita bastante a vida do programador. Então, vamos ficar por aqui por enquanto. A ideia desse vídeo é só mostrar o conceito de funções e modularização. E aí no próximo vídeo nós vamos melhorar o programa da lista de convidados usando funções e fazer mais exemplos com funções, beleza? Então, deixe seu like, se não se inscreveu, se inscreva já, ative o sininho e até a próxima.